Oi? Bom, primeiramente, boa noite. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês, os alunos do curso, o pessoal do sindicato também. Na verdade, a Semana de Ciências Sociais, a gente, por conta de todos os problemas que a gente encontrou para organizar, não deu para fazer uma Semana de Ciências Sociais da forma que a gente gostaria de fazer, mas a gente conseguiu, pelo menos, trazer 2 palestrantes. O de hoje é de uma importância muito grande para vocês que estão cursando e aqueles também que são formados. Depois eu vou fazer a apresentação do palestrante, mas enfim, eu gostaria só de fazer essas palavras iniciais, agradecer a presença de vocês e falar que esse é um evento que faz parte do nosso planejamento futuro de envolvimento maior da Universidade Federal do Acre, do curso de Ciências Sociais com a comunidade. Não só a comunidade acadêmica, mas a comunidade como um todo. Então, esse evento, a presença do Ricardo aqui de certa forma, uma parceria com o Sindicato dos Sociólogos do Acre, que está em processo de formação. Depois ele vai poder até falar um pouquinho a respeito da contribuição que ele tem dado nesse sentido. Mas, enfim, o Ricardo Abreu é presidente da Federação Nacional dos Sociólogos, uma entidade que está aí há bom tempo, né, Ricardo? Tentando organizar classes, e vai dar detalhes dessa luta, desse processo todo de formação. Eu acho que a palestra dele é muito importante, além de ser presidente da federação, e também ele é sociólogo da Prefeitura de Guarulhos, trabalha lá na Secretaria de Assistência Social, como sociólogo, então vai poder falar um pouco da experiência dele também, e falar dessas perspectivas futuras em relação à profissão, a questão da mobilização política, da categoria em torno da criação do sindicato, do Conselho Federal, enfim. Eu acho que é uma palestra muito interessante, que vocês devem aproveitar. E depois a gente faz, depois da apresentação, a gente pode abrir para perguntas. Quem tiver alguma dúvida, fazer pergunta, eu acho que o Ricardo vai ficar muito feliz em poder responder e esclarecer algumas dúvidas em relação ao que eu vou apresentar aqui. Tá certo? Eu espero que todos gostem da palestra. Eu passo a palavra agora para o Ricardo Abreu, o presidente da Federação, e o nosso convidado de honra hoje. Boa noite a todos e a todas. Agradecer, ao Sindicato de Sociólogos aqui do Acre, Márcio, Mileno, ao resto do pessoal que estão aí. Agradecer o convite, a articulação, à Universidade Federal do Acre aqui também, pelo convite, para que eu pudesse vir aqui e conversar, dialogar com vocês, a professora Eunice e ao professor Nilson aqui, que estão na mesa, que eu quero fazer esse agradecimento. E, bom, começando, eu dividi aqui a minha apresentação, vou fazer análise de conjuntura sobre essa questão das dificuldades, da nossa aceitação aí no mercado de trabalho, o Conselho Federal de Ciências Sociais, a organização da nossa categoria em nível nacional, as nossas áreas de trabalho, e aí, por último, a gente tem alguns projetos de lei que a gente está tocando, a gente podia também estar abordando com vocês, ou nas perguntas a gente também poderia estar fazendo uma exposição. Meu nome, vocês já devem ter identificado isso, ele tem um homônimo lá com o Ricardo Antunes da Unicamp. Costumo dizer que ele é o genérico, ele também fala mesmo, que eu sou o genérico. Ele é Ricardo Antunes, eu sou Ricardo Antunes de Abreu. Os dois são sociólogos, a especialidade dele é em Sociologia do Trabalho. Eu tenho especialização, tenho trabalho, contribuição aí na área da assistência social e na parte de indicadores demográficos, na parte de demografia, que eu tenho um trabalho lá na cidade que eu escrevi. Eu estou na Prefeitura de Guarulhos desde 96, amanhã, uma data histórica para mim, vou fazer 16 anos de trabalho lá como técnico. Fiquei 10 anos na área de desenvolvimento urbano, hoje desde 2009, estou na área da assistência social.
Tenho 2 trabalhos lá de coordenação, né, que eu faço hoje junto ao PET, né, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Sou o gestor lá na cidade desse programa, que envolve o governo federal, envolve a política, né, para erradicar o trabalho infantil na cidade. Quer dizer, eu faço lá uma articulação junto a uma comissão municipal, que ela é paritária, né, governo e sociedade civil. Eu também coordeno, né, acompanho lá. Eu estava na coordenação, esse dia consegui passar para um outro rapaz lá a coordenação de um projeto que é trabalho com moradores em situação de rua. Não sei se vocês têm acompanhado essa discussão do MDS no que diz respeito a um morador em situação de rua. Antes, o modelo, né, anterior era a questão do albergue, né. O morador em situação de rua, ele teria, no caso, vou pegar um específico lá na Prefeitura de Guarulhos, ele teria só um albergue para pernoitar e você fazia todos os atendimentos, né, com ele, família, encaminhamento para emprego, essas coisas todas. E hoje, a política do MDS, ele dividiu, né, nós continuamos com o albergue, temos 2 centros de convivência, Centro Pop, que eles chamam, que faz um trabalho, o Centro Pop, o Centro de Convivência é um trabalho de contato com resgate de família, contato com família, trabalho para ver emprego, morador em situação de rua, e o diagnóstico dessa situação, né, do morador em situação de rua, de onde veio, fazer um diagnóstico do perfil dele. Esse é um trabalho que é feito pelo Centro POP lá, e eu tenho assessorado, eu tenho ajudado, consegui passar a coordenação, até para não acumular, né, ficar com o trabalho infantil, e esse trabalho, que é o trabalho com moradores em situação de rua. Na área da assistência, que a gente, que eu venho militando, né, e a gente conseguiu, e já quero aproveitar até falar de uma área de atuação nossa, porque é essa área que eu trabalho. A gente teve um avanço muito grande. No ano passado, no meio do ano passado, nós conseguimos criar uma resolução do MDS, nós e outras categorias, né, onde nós conseguimos inserir o sociólogo nessa resolução. Pela nova RH, a normativa, né, que gere os profissionais da área de assistência, são somente 2 profissionais, e em algumas situações entra um advogado e tal, mas os 2 são assistentes sociais e psicólogos. E nós e outros profissionais conseguimos também colocar um sociólogo e um antropólogo. E isso é uma resolução do meio do ano passado, né? E nós, a partir dessa resolução, nós escrevemos uma nota técnica que está no nosso site, lá depois quem tiver interesse. Se digitar lá no Google Federação Nacional de Sociólogos, você encontra um site que nós criamos no Google. A gente tem toda uma dificuldade de recurso, né, para bancar um site, que é uma questão que a gente quer ver se resolve também até o final desse ano. Acho que a gente vai conseguir colocar no site da Federação lá. E com base nessa nota técnica, a gente descreve lá o que o sociólogo vai fazer na área da assistência. E que se refere a diagnóstico, a pesquisa, a avaliação de política pública. Na área da assistência, não sei se vocês têm conhecimento, tem um equipamento chamado CRAS, Centro de Referência Assistência Social. Esse é um equipamento que atende a população, que trabalha com programas de transferência de renda, seja ele Bolsa Família ou Renda Cidadã. E o trabalho desenvolvido pelo CRAS é o cadastro das famílias e um trabalho de formação com essas famílias, né? Formação para o exercício das cidadanias. Aí você tem palestra sobre a questão de gênero, sobre a questão racial, sobre o meio ambiente. E nesse processo a gente vem debatendo, né, com o MDS, que o sociólogo tem condições de ministrar essas palestras e contribuir sobremaneira, né, por conta da nossa formação. E também essa questão do diagnóstico, que a gente fala da demanda, quer dizer, qual é a demanda de atendimento do CRAS, qual o perfil de pessoas, qual é o nível de instrução, qual é o perfil socioeconômico
desses indivíduos, dessas famílias que vão fazer atendimento nesse centro de referência. E nós insistimos, né, e conseguimos esse espaço, criando essa nota técnica e cobrando esse espaço de trabalho junto à Secretaria de Assistência Sociais em nível estadual, em nível municipal, para que o sociólogo seja aceito, seja respeitado, reconhecido nesse mercado de trabalho. Porque é uma própria deficiência que o Ministério também sente, né? Quer dizer, você tem o assistente social que faz o atendimento, encaminha a família, você tem o psicólogo que também faz os encaminhamentos para alguma situação de risco, né, que o indivíduo ou a família esteja passando, vivenciando, e você não tem aquele profissional que faz o levantamento, o diagnóstico, que faz o planejamento das ações, do equipamento. Então a gente conseguiu, e esse é um trabalho que a gente lá, eu tenho 2 estagiários lá que têm me ajudado fazendo essa articulação com os CRAS, né, esses 2 setores de trabalho, que é o gestão do PET e o acompanhando, assessorando a morador de situação de rua, e meus estagiários ajudam nessa articulação com esses outros trabalhos, o CRAS e o CREAS. CREAS é um equipamento de assistência, que a gente está vinculado lá, que trabalha com essa questão de violação de direitos, de violência, né, contra a mulher, idoso, pessoa portadora de deficiência, que também cabe sociólogo também para fazer diagnóstico desse perfil do agressor, perfil do vitimizado. Quer dizer, a gente tem na área da assistência um vasto mercado de trabalho que cabe a nós provocar, né? E aproveitando, já entrando nessa análise de conjuntura da nossa profissão, o que eu queria colocar? É que a gente, quando se forma, e aqui, né, que seja na parte, o pessoal que está graduando, eu me formei na Escola de Sociologia Política, e o dilema que a gente vivia era essa questão do você vai ser um técnico ou você vai ser acadêmico, quer dizer, você vai fazer seu mestrado, doutorado, vai ser pesquisador, você vai trabalhar no mercado produzindo dados, produzindo informação. E a Faculdade de Sociologia Política tem um outro agravante, porque lá, na minha época, hoje parece que melhorou um pouco, né? Você formava lá o revolucionário, né? O júnior, o sênior e o pleno, né? E é uma coisa complicada para o mercado, porque você vive num sistema capitalista, você precisa comer, você tem que vender sua mão de obra como o médico vende mão de obra, o psicólogo, o assistente social, todo mundo vende. Nós também precisamos vender mão de obra. Somos críticos ao sistema? Claro que somos, né? O nosso curso nos encorpa com isso, né? Nos provoca isso, a gente ser crítico ao sistema, mas assim, precisamos vender nossa mão de obra. E toda essa discussão que eu venho fazendo, né, via federação e outros estados, eu tenho colocado muito isso, quer dizer, nós estávamos até conversando, né, professor, as universidades, as faculdades de ciências sociais, ela precisa investir também no técnico, né, formar esse sociólogo que consegue, se apropria de um diagnóstico, consegue fazer um diagnóstico, sabe montar uma tabela no Excel, montar um banco de dados no Lattes, usar o programa de georreferenciamento, já ouviram falar, que é o TerraView, que é um programa software livre, você pode baixar lá, espacializar a informação, produzir dados, produzir informação. Essa questão do IBGE mesmo, que quando eu cheguei na prefeitura, eu também tive dificuldades, né, de entender um pouco essa questão do censo demográfico, do perfil, né, da população, mas aí também uma falha, né, da minha, no caso, né, formação lá, que lá também é muita teoria, né, e você acaba não se preparando para fazer o trabalho no mercado, né, para atuar como técnico, sabendo usar das ferramentas que a gente tem agora, com a tecnologia que tem aí, quer dizer, nós como sociólogos a gente tem que se apropriar dessas ferramentas e aprender a fazer um
o diagnóstico, e isto aliado aos teóricos, né, que a gente lê, que a gente se prepara, Marx, Weber, Durkheim. Mas assim, hoje é inconcebível que se você vá para o mercado, né, de trabalho, fazer pesquisa eleitoral, pesquisa de mercado, pesquisa de opinião, assessorando, se você não domina essas novas tecnologias, você não consegue fazer um gráfico, fazer um diagnóstico, isso hoje é inconcebível. E para a sociedade, a história, o legado que nós deixamos, né, nós sociólogos, foi isso. Para que eu quero um sociólogo aqui? Para fazer greve, para fazer bagunça, para tumultuar? Quer dizer, nós não conseguimos mostrar para a sociedade a importância, a relevância do nosso trabalho. Esse é o grande. E aí é o problema das entidades sindicais, várias instâncias aí que não fez a reflexão. Quer dizer, nós fazemos muita reflexão para dentro, né, da universidade, do curso. A gente não consegue mostrar para a sociedade a relevância. Até estava contando uma história para aprender. Prefeitura de Guarulhos, quando eu entrei, né, tem uma socióloga, inclusive está até hoje está na prefeitura, né, e as primeiras aparições, né, que eu fui em outra secretaria de governo de trabalho, só chamava para a gente fazer diagnóstico, só. Mas você não é igual a Potira, não, né, quer dizer, era uma profissional que tinha um estigma de falava muito e não fazia nada. E nós precisamos dissipar isso no mercado de trabalho. Quando a gente for passar no concurso, for tentar vaga numa empresa de pesquisa, eu domino essas técnicas, eu já produzi esse texto, eu sei o que é pesquisa qualitativa, quantitativa, entendeu? Sei tabular, cruzar as informações. A gente tem que ter essa preparação e ser proativo, né? Senão não conseguimos espaço e, por conseguinte, vamos passar fome, né? Não vamos ter emprego. E fora isso, reforça o estigma de que sociólogo não produz, né? Eu acho que a gente tem que... Esse é o legado, é essa transformação que a gente vem fazendo. A federação, ela tem feito ações nesse sentido. As nossas notas técnicas, tem essa do SUS, acabamos de redigir uma do SUS, né? Que é atuação do sociólogo na saúde, trabalhar com levantamento epidemiológico, o diagnóstico. Nós estamos agora começando um processo para discutir uma nota técnica que a gente vai reivindicar o trabalho do sociólogo no judiciário, vara da infância, vara da família. Minha esposa é assistente social, ela trabalha na vara da infância, e lá, não sei se vocês sabem, é assistente social e psicólogo judiciário. E vez por outra ela fala, não, nós temos um diagnóstico, um estudo de caso que nós fizemos, aí discutimos, né, os dois profissionais, levamos para o juiz tomar a decisão e tal. E por que não um sociólogo, que trabalha com diagnóstico de relações sociais, por que não um sociólogo que trabalha com diagnóstico de família, de criança, adolescente, porque nós não podemos fazer parte de uma equipe dessa para ajudar, né, em equipe multidisciplinar, elaborar bem esse relatório, pesquisar, fazer diagnóstico da situação da família, que a família se encontra, mapear onde está o perfil dessa família, os processos de adoção, onde estão, porque eles trabalham no processo de adoção, tutela, toda essa questão de diagnóstico da família a gente pode ajudar, e é um mercado de trabalho aí, vocês também não têm noção, quer dizer, um sociólogo em cada vara da família, infância, adolescência, é um mercado vastíssimo, que é esse que também a gente tem pleiteado aí no SUS, quer dizer, um sociólogo em cada CRAS, 6 mil e poucos municípios, é um mercado de trabalho vastíssimo, e não só por conta de ser corporativo, que nós julgamos, avaliamos, sim, que é importante o trabalho social. Tem que ter avaliação de política, tem que ter monitoramento, tem que ter pesquisa, e é o que nós estudamos, né? A nossa graduação é em pesquisa. Né? E eu vou falar do Conselho Federal de Ciências Sociais, como é que a gente está nesse processo do Conselho Federal. Nós estávamos com uma discussão de criar o Conselho Federal de Sociologia. Nós vimos aí um processo e tal,
Inclusive, o primeiro projeto de criação do Conselho Federal é de autoria do deputado Aldo Rebelo, e o projeto ele foi vetado, né, ele foi arquivado por vice-iniciativa, ou seja, para se criar um Conselho Federal, eles têm que ser de iniciativa do governo, porque ele gera despesa, ele cria uma autarquia. E nós vimos aí, esse processo startou em 96, né, nós também, na verdade, comemos bola, né, porque quando criou a profissão lá em 1980, a nossa lei 6888 de 1980 já era para ter criado o Conselho Federal, não criamos. As outras profissões, quando surgiu a profissão, já criaram o conselho, e nós não fizemos isso. E aí, desde 96 até o ano passado, ano retrasado, 2010, 2010, 2011, a gente vem tentando convencer o governo da relevância, porque não é um conselho, ele tem que proteger a sociedade, ele tem que resguardar, ele tem que ter uma função social, entendeu? E aí a gente vinha com o argumento, nós vamos fiscalizar a ONG, nós vamos fiscalizar a pesquisa eleitoral, e a gente não conseguia convencer o governo com esses argumentos da importância, e claro, esses argumentos são importantes, mas a gente não conseguia convencer. E aí, nesse processo, nós descobrimos, não sei se vocês tomaram conhecimento, o governo federal, para liberar verbas do PAC, para investimentos aí, em projetos de reassentamento, vários projetos de moradia, habitação popular, eles precisam contratar um profissional técnico da área social. Entendeu? Aí tem um caderno que regulamenta isso, que normatiza isso, que é o COTS, Caderno de Orientação Técnica do Técnico Social. Ele é um caderno elaborado pela Caixa Econômica Federal, e que ele diz que o técnico social ele tem que ter no poder público e tem que ter empresa contratada. Por exemplo, você vai fazer uma obra, você vai contratar uma empresa e tem que ter lá um técnico social que vai assinar esse projeto. E nesse caderno, tem até lá no site, vocês podem até baixar, ele fala que os 4 técnicos que podem, as 4 formações, somos nós, né, sociólogos, assistentes sociais, psicólogos e os pedagogos. Quem pode, somente pela orientação, quem pode assinar os projetos são os sociólogos e assistentes sociais. E foi com esse argumento que nós levamos para a Casa Civil e falamos, os assistentes sociais eles têm conselho, quer dizer, uma atuação, um relatório mal redigido, algum conflito, né, com liderança de habitação, o assistente social eles têm como coibir esse profissional. Nós não temos conselho. E esses projetos têm verba pública. E a Casa Civil não. Esse é um argumento forte, é relevante. Agora, o problema é que nós não podemos gerar demanda para nós mesmos. O governo não pode gerar demanda para eles mesmos. E aí, eles nos orientaram a provocar o próprio Ministério da Cidade, né, que é ele que regula essas obras, né, esses projetos, e o Ministério do Trabalho, que é um órgão que é avalizador também, né? Inclusive nosso CBO, não sei se vocês tiverem curiosidade, dá uma olhada lá no CBO 2510, e ele tem a família 2511, 2512, que é o sociólogo, o antropólogo e o cientista político. As atribuições lá estão fantásticas, inclusive o ideal é que a gente substituísse aquelas atribuições do CBO e colocasse no lugar da nossa lei, né? Se vocês viram a lei nossa é genérica, a gente só falta fazer chover, né? Porque é pagelância, né? A gente tava, mas ela é muito genérica, ela não é específica, né? E o CBO, ele é bem, ele fala de análise territorial, ele fala de pesquisa de mercado, então ele está bem ideal, né, para o nosso conflito. Então aí ficou entre esses 2 ministérios para a gente estar provocando. E aí teve o Carlos Lupe, saiu, que era um deputado que tem ajudado a gente para fazer essa articulação do PDT. Foi nesse momento que o Lupe saiu, entrou o Brizola Neto, aí depois nós não fizemos mais articulação. E nós estamos retomando, né, também teve esse período eleitoral, estamos retomando agora, temos uma petição, né, que
e pede aí o Conselho Federal de Ciências Sociais. Por que Conselho Federal de Ciências Sociais? Porque a base de formação do sociólogo, do antropólogo, cientista político, entenda-se graduação, que nós não mestrado, doutorado, nenhuma profissão, você forma um profissional, porque se isso fosse verdade, né, muita gente ia fazer aí mestrado, doutorado em serviço social e depois ia ser assistente social, mas vai ver se o Conselho Federal deles deixa. Eles não deixam, você tem que ser graduado lá em serviço social, você vai lá, pega o seu registro e tal. E aí, nesse processo de criação do Conselho, que a gente vemos conversando, né, vemos com os ministérios aí, do trabalho que a gente está tentando fazer uma ação, né? Na verdade, a primeira ação já é essa, que é a petição que a gente está startando aí na internet, pedindo para o pessoal assinar o abaixo-assinado. E agora nós estamos, junto com o deputado, provocando uma audiência pública. Essa audiência pública está agendada para o dia 18 agora de dezembro, e agora a audiência pública ainda não cria o conselho. Na verdade, é um fato político que a gente quer criar para sensibilizar a sociedade, governo, mídia, imprensa, que tem relevância de se criar o nosso conselho, porque o conselho é o órgão que vai regulamentar, que vai avaliar o profissional, avalizar o profissional, que vai valorizar a nossa profissão. Uma das vezes que nós tivemos lá, um dos assessores falando que eles não iam mais criar conselho e tal, né? Esse não é o objetivo do governo e tal. Aí eu falava, então, vamos regulamentar todos? Então, ninguém quer, né? Acabar com a OAB, acabar com o Conselho Federal de Psicologia, de Serviço Social, ninguém quer. Então, nós também estamos querendo essa reserva de mercado, porque nós temos alguma especificidade, algumas especialidades que nós fazemos, que é com pesquisa, coleta de dados, elaborar questionário, inclusive em pesquisa, né, que a gente estava falando hoje, pesquisa eleitoral, para se montar um questionário, arrumar, fechar ele direitinho, tabular, analisar essa informação, é o sociólogo que tem essa competência para coordenar uma pesquisa eleitoral, né? Então é nesse sentido que a gente a gente defende a criação, e essa audiência ela vai ser um marco para a categoria, né? Ela vai chamar a atenção aí da mídia, e com esse processo a gente espera aí em 2013 conseguir agendar novamente reunião com o governo, e já com a intermediação do Ministério do Trabalho, que a gente consiga startar o processo de criação, que tem que sair ali do governo, da civil. Inclusive, o assessor, né, o Berger, colocou para a gente, vocês conseguindo startar esse processo, nós nos comprometemos a fazer uma mesa de discussão que entra com vocês, Ministério do Planejamento, Casa Civil, o Ministério da Cidade, mas é todo um trabalho que a gente tem de pressão política, né? Porque você não ganha nada se você não pressiona, né? Não faz barulho. E é isso. Eu acho que eu esqueci que a gente estava falando, acho que eu esqueci de fundamentar sobre essa questão, porque o Conselho são da mesma base, antropólogo, cientista político, sociólogo, ciências sociais, entendeu? E é por isso, e aí a gente está recebendo críticas, mas antropólogo e cientista política não são profissão regulamentada. Não são, mas tem um processo que eles podem se regulamentar. A gente pode, Federação Nacional, podemos ajudar as entidades aí que estão querendo fazer, que é a Associação Brasileira de Antropologia e a BCP. Nós podemos ajudá-las, inclusive até mais interessante para a gente, não só com respeito à arrecadação, né, porque o Conselho ele é uma arrecadação compulsória, mas a questão de você somar força política, entendeu? Você, com esses outros profissionais, você soma força política e relevância técnica. Vamos pegar um exemplo, o caso dos antropólogos, que fazem diagnóstico, né, junto às populações ribeirinhas. Todo aquele trabalho é um trabalho específico que o antropólogo faz, né? Então é um trabalho também de extrema relevância. Quilombolas, populações ribeirinhas, que eles têm toda uma forma,
de elaborar um diagnóstico, fazer um estudo, né, cultural dessas comunidades. E, bom, falando agora da nossa organização, a nossa organização sindical nacional. A gente tem São Paulo, que é o sindicato que tem a maior arrecadação, mas ele está desativado. A gente teve um problema de centrais, 2 centrais sindicais, né? Fizemos um acordo, CUT e CTB, agora eu lembrei o nome CTB, que é ligado ao PCdoB. Nós fizemos um acordo lá para a composição de uma chapa, mas aí nós fizemos uma aclamação geral, né, uma eleição, e o cartório não aceitou. O cara falou, não, você tem que fazer um processo eleitoral, tal. E aí houve divergência das lideranças, isso em novembro de 2010, depois nós não retomamos. Pretendemos agora, começo de novembro, retomar o processo lá do Sindicato de São Paulo, porque ele é estratégico, porque tem essa questão do recurso e o seu peso político, né, de toda a história aí da federação. Essa questão da sociologia no ensino médio, por exemplo, foi boa parte tocada aí pelo Sindicato Social de São Paulo, né, com recurso, que investiu financeiramente, politicamente nessa luta na conquista aí da introdução da sociologia no ensino médio. Ceará nós tivemos lá, foi uma conversa boa, eles estão criando lá, eles têm uma associação, agora estão num passo importante lá para a criação do sindicato do sociólogo do Ceará. Amazonas, eles têm um sindicato organizado, só que eles não têm carta sindical. Essa questão da carta sindical é interessante, quer dizer, você tem que, o ideal é que você crie o sindicato e formalize ele não só em termos de sociedade civil, mas como sociedade sindical, como entidade sindical. Essa entidade sindical, você monta um processo para conseguir essa carta sindical permite que você receba recursos oriundo da contribuição sindical. Por exemplo, quem exerce a profissão de sociólogo, CLT e carteira, ao invés de você contribuir para o sindicato majoritário, lá para os servidores, no meu caso, eu contribuo, como é obrigatório, né, eu posso fazer uma guia e contribuir para o meu sindicato. Né? Então é um recurso obrigatório que, ao invés de você destinar para um sindicato que não é da sua categoria, você pode destinar para o sindicato da sua categoria, no caso dos sociólogos. E essa questão da carta sindical, ela ajuda também a gente criar, fortalecer a federação em nível sindical, porque nós também não temos uma sociedade civil, porque ela se perdeu no tempo também, os antigos dirigentes não regularizou essa situação da sociedade civil, nós não temos hoje, nós estamos só uma entidade política, que é a federação, e nós também temos essa dificuldade, que é essa questão sindical. A questão sindical, a gente depende de 5 sindicatos organizados, com carta sindical, não sei o quê, para que a gente possa montar um processo e receber também esse recurso da contribuição sindical. E aí a gente tem 2 sindicatos, que é do Amapá e do Amazonas, que já tem todo o processo montado, aguardando a sua carta sindical. São Paulo já tem carta sindical, mas está desativado. Temos Minas Gerais e Rio Grande do Sul, que tem carta sindical, tem sindicato organizado. Os outros, Santa Catarina, Alagoas, Roraima, Rondônia, temos liderança, temos pessoas lá que estão conversando, articulando, estão no mesmo processo que vocês começaram, um grupo no Facebook e tal, e bom, né, que vocês avançaram bastante aí, essa questão de já construir o sindicato e tal, essa é uma boa notícia. Paraná também está desativado. A gente tem no Rio de Janeiro, eles têm sindicato organizado, só que é a nossa oposição, né, que faz parte também, né? É um pessoal ligado a uma liderança antiga nossa, né, Legione, não sei se já ouviram falar, ele contribuiu muito para o sociólogo, mas ultimamente só vem dando porrada na gente, mas também faz parte da luta, e aí o pessoal do Rio de Janeiro tem uma articulação com ele, e a gente não conta, né, com eles para as nossas frentes de lutas aí. E aí